Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui de volta, às vezes eu tardo, às vezes eu demoro, mas eu não falho, eu volto, tá? E tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês. Então, se vocês estão felizes que eu voltei, já deixa o seu likezinho. Hoje o tema vai ser ostomia de novo, respondendo algumas perguntas que, pra quem me acompanha no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui pra você que ainda não acompanha, ir lá acompanhar. Eu abri para vocês, para as pessoas fazerem algumas perguntas. Eu já tenho vídeo sobre isso, mas sempre surgem novas perguntas, né, gente? Então eu separei algumas perguntas diferentes das outras, tá? Então se você tem alguma dúvida em relação à ostomia, vida de ostomizada, fica aqui, quem sabe elas serão respondidas. Então a primeira é: você faz a troca das bolsas sozinha? Sim, gente, já até mostrei algumas vezes aqui no meu canal mesmo e no meu Instagram, eu fazendo a troca da bolsa. No início era o meu esposo que fazia, né, até eu ganhar confiança, até eu me adaptar. E no início eu lembro também, por um tempo curto, desde que eu comecei a trocar sozinha, eu fazia a troca da bolsa deitada, tipo, escorada assim na cama, meio sentada, meio deitada, sabe? E porque era assim que meu esposo trocava, então era esse jeito que eu era mais acostumada. Mas aí com o tempo eu fui vendo que de pé era muito melhor. E aí eu mudei. Daí eu troco eu sozinha mesma e de pé. Facilita muito. E eu acho que é muito importante, gente. Nós mesmos temos essa liberdade, sabe? A gente conseguir trocar nossa própria bolsa, porque acaba sendo uma liberdade mesmo, não depender de outra pessoa para fazer a nossa troca. Óbvio que no início a gente vai precisar dessa ajuda, né? Mas depois que a gente estiver mais adaptada, é interessante a gente tentar ter essa autonomia. E na sequência da pergunta qual é a melhor maneira de fazer isso. Só que eu acabei respondendo, né? Em pé. Em pé e de preferência num período que você não tenha comido recente. Eu vou confessar pra vocês que às vezes eu corro esse risco, tá? Essa semana passada mesmo, eu fiz a troca e, gente, eu tinha acabado de voltar de um rodízio de pizza. Bem doido, eu cheguei em casa e fui fazer a troca da bolsa, simplesmente, eu nem tinha me ligado. Graças a Deus não aconteceu nada, mas olha, né? Mas deu certo, mas o mais ideal é que você tenha pelo menos um período ali que o seu estômago esteja um pouco mais vazio, para o intestino não trabalhar ali na hora que estiver fazendo a troca, né? Então, de pé, né? Já deixar todos os produtinhos ali postos e num período, deixar um período ali de um jejumzinho, assim, para evitar os riscos, né? A próxima pergunta é se a minha ostomia é definitiva. Eu acho que eu já comentei também isso com vocês algumas vezes aqui, e isso ainda é uma incógnita. Mas a princípio ela é reversível, tá? Eu ainda tenho meu reto, só que meu reto ainda é bem inflamado. E muito provavelmente eu terei que tirá-lo também. E aí, se ocorrer o risco de eu tirar, se for realmente preciso eu tirar, aí eu terei que usar uma ostomia definitiva. E, gente, eu já vou adiantando pra vocês que às vezes quando eu comento sobre isso, todo mundo, tadinho, né? Não é uma condição que eu queria, óbvio que não. Mas entre voltar a correr o risco de eu ficar dependendo do banheiro novamente e viver com a bolsinha, eu opto 1000 vezes, sem pensar 2 vezes, a viver com a bolsinha, gente. Porque, querendo ou não, eu já me adaptei super bem, né? E até já fui no médico, já conversei com o médico, já falei pra ele que se for preciso ficar com a bolsinha, a minha opção vai ser essa, se for precisar tirar o reto. Não me importo se for definitivo, sabe? Então, só pra vocês não pensarem, ai, coitada, né? Não, gente, graças a Deus, eu lido super bem com a ostomia. Então, se precisar tirar o reto e eu ficar com uma definitiva, pra mim tá tranquilo, de verdade mesmo. Então, a princípio é reversível, mas pode ser que se torne definitivo. Você faz acompanhamento com nutricionista?
Não, né? Hoje em dia eu já não faço mais e faz um bom tempo. Eu acho que a última vez que fui nutricionista, acho que foi ano passado, ali pro início, meio do ano passado, alguma coisa assim. Faz um tempinho já, gente. Mas eu não faço esse acompanhamento assim sempre. Eu tento seguir o que eu já sei, né? E ainda assim, eu não me privo, isso já vai caber para outra pergunta que tem ali pra frente, se eu como todo tipo de alimento, né? E sim, eu como, gente, tudo que me dá vontade de comer, eu como. Né? Eu não me privo assim, tipo, porque pode me fazer mal. É óbvio que tem coisas que eu sei que vão me fazer mal, então eu não vou comer todo dia, né? Mas, assim, bateu vontade, eu não me privo. Tipo, lanche, eu como super de boa, não me faz mal. Já quando eu como, por exemplo, cachorro quente, eu sei que é uma coisa que quando eu como, eu sinto, eu não sei porquê, mas eu tenho essa sensação de querer fazer o cocô da forma convencional, né? Do jeito normal, sem ser pela bolsinha. Eu tenho a necessidade. E aí sempre que eu vou, às vezes sai um pouco de sangue, sai um pouco de muco. Então, eu sei que é algo que já mexe mais com o meu organismo. Mas ainda assim, se eu tô com muita vontade, eu não me privo. Eu como, né? Como aquele dia ali e quando sobra pro café da manhã. Mas assim, de verdade, não me privo de comer o que eu tenho vontade. Mas é mais essa questão, assim, de saber o que, né? Tem gente que come e fica super mal. Aí já é você avaliar o seu organismo, o que você tolera, o que não. E aí corta, né? Porque ninguém quer ficar mal. Você faz algum tipo de exercício físico? Uhum. Carrego meu filho pra lá e pra cá, quase o dia todo. Se isso conta como exercício físico, sim. Agora, se não, não. Gente, isso é uma coisa assim, até que eu vou dizer assim, que eu peco nesse sentido, sabe? Porque eu realmente não faço exercícios físicos, gente. Eu reconheço que eu preciso me movimentar mais, né? Sei lá, uma caminhada, mas ter uma bicicleta, não sei, coisas básicas, né? Eu precisaria, mas enquanto a isso eu sou bem falha, gente. Eu não faço nenhum tipo de exercício físico, só o do garfo mesmo, levantar garfo. Fora isso, levantar o garfo e o nó, só isso. Fora isso eu não faço, mas se você tem disposição para fazer, eu recomendo que faça, tá? Faz bem. E essa pergunta aqui é uma dúvida muito frequente, né? As pessoas sempre me mandam mensagem perguntando em relação a isso. Se é normal emagrecer após a ostomia. E, gente, sim, né? Assim, se for logo naquele início de pós-cirurgia, sim, a gente perde bastante peso, né? Até o organismo se adaptar com aquele sistema ali todo o tempo trabalhando, ainda mais se for ileostomia. Então, sim, a gente perde peso no início. Mas depois é possível a gente manter o nosso peso normal. Tem gente até que às vezes passa do peso, né? Se não cuidar. E antes, depois da cirurgia, logo após a cirurgia, eu perdi bastante peso. Depois eu fui recuperando e me mantive. Aí eu engravidei e aí agora eu amamento. Então, hoje em dia eu estou bem magrinha, mas pela questão, creio que da amamentação mesmo, porque a ostomia em si, antes disso, me mantinha no peso que era o meu peso ideal ali. Mas a gente pode conseguir se manter no peso ideal. Claro, daí no início é importante, gente, a gente ter esse acompanhamento com o nutricionista para ele nos orientar. Às vezes um suplemento é necessário, sabe? Então é importante ter esse acompanhamento no início. Mas é super normal, após a cirurgia a gente perder ali um peso e depois a gente vai recuperando aos poucos. A ostomia te atrapalha na sua rotina com seu filho? Não, gente, nada, 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 nadinha. Inclusive já gravei alguns vlogs aqui do meu dia a dia com meu filho. Então, não tem nada de diferente da vida de uma mulher sem ostomia, né? Então, a única coisa que eu tenho que cuidar é para ele, às vezes com a gente brincando, às vezes ele coloca a mão ali, né? Às vezes ele apoia. É mais só ter uma questão de cuidado mesmo, para ele não se querer machucar, né? Mas super natural. E como geralmente é a gente sozinho o dia todo, ele sempre me vê trocando a bolsa, ele sempre me vê secando a bolsa, né, limpando, e ele quer estar sempre perto. Então,
pra ele até também já é natural, assim, tipo, é o que ele vê desde que ele nasceu, então é super natural pra ele, pra mim também. Nada que me impeça que me atrapalhe na nossa rotina. Então é isso, gente. Por hoje são essas perguntas a mais que eu respondi, né? Algumas pessoas deixaram lá no meu Insta, já falo vez. E se você tem alguma pergunta, alguma dúvida a mais que não foi esclarecida aqui, ou alguma outra pergunta que talvez eu tenha em vídeos anteriores, deixa aqui, né? Qualquer coisa eu encaminho o vídeo do que eu já tenha respondido, ou faço mais vídeo pra frente respondendo sua dúvida, se for dúvida nova, tá bom? Então, a princípio é isso, gente. Um beijo muito grande no coração de vocês. Deus abençoe e até o próximo vídeo.